Bem provável que eu venha reproduzir essa mensagem só daqui a um ano, se caso eu ainda estiver com os irmãos. Amém? Então, só daqui a um ano. Por isso que é bom, se a Zuleika puder gravar na íntegra, grave, porque é uma das mensagens mais importantes do Evangelho. Mais importantes. Porque aqui vai falar dos 3 tipos de batismo, a qual poucos conhecem. Eu venho de uma linha pentecostal, mas graças a Deus e louvo ao Senhor por aqueles que passaram na minha vida, que me ensinaram, e pelo Espírito Santo que revela ao nosso coração a sua poderosa palavra. Então, querido, guarde essa mensagem, não deixe, principalmente o Henrique e a Ludmila, que ainda vão descer as águas do batismo. É necessário vocês estarem engajados em todas essas ministrações, porque elas serão úteis para vocês e para muitos que não conhecem esse texto. Amém? Mateus capítulo 3. Eu não lembro, não me recordo como eu coloquei no tema da mensagem. Alguém lembra? Eu não estou fazendo um teste com os irmãos, estou perguntando porque eu esqueci. O meu celular está ali? Está no Face e está no grupo. Qual a diferença entre batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo? Amém? Qual é a diferença entre batismo com fogo e batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo? Amém? Vamos lá. Qual que é a diferença, Lúdia? Ainda não sabe, né, filha? Sabe, Henrique? Sabe, Zuleika? Pastor? Melhor não. Não, né? Tá bom. Para aprender. Isso. Sim. Vamos lá. Capítulo 3 de Mateus. Sabemos que o Evangelho de Mateus, eu já falei algumas vezes, mas é um dos evangelhos sinóticos. Ele está incluído entre os 3 que são considerados evangelhos sinóticos. E Mateus, ele escreve diretamente para judeus. O Evangelho de Mateus, ele é voltado diretamente para judeus. Amém? Foi testemunha ocular dos fatos e dos milagres de Jesus, a qual o nome anteriormente era Levi. Amém? Que todos, qualquer dos dois significados, quer dizer ou perto de Deus ou amado de Deus. Amém? Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitarei as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois,
que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água, porém para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, e recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível, que quer dizer que não se apaga. Amém? Amém. Por que está assustado, Zuleiro? Ouvindo. Vamos lá. Vamos dividir esses versículos do capítulo 3, do 1 ao 11, vamos dividi-lo em 3 partes. A primeira nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 6. Amém? Amém. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos lá. João Batista ele vem como precursor de Jesus, alguém que vem anunciando o caminho do Messias, do Filho de Deus, do enviado, do Cristo. Mas João Batista ele surge de um milagre e uma profecia. Todas as vezes que a Bíblia fala assim, porque esse é o referido por intermédio do profeta Isaías. Isso quer dizer que quem falou essas palavras profetizando da vinda desse precursor seria o profeta Isaías. E nós bem sabemos que há uma longa distância entre o livro de Isaías e os evangelhos. Eu não quero aqui fazer cálculos, mas mais ou menos de 700 anos para lá, a diferença de um livro para o outro, de um livro profético para os evangelhos. Mas vamos lá para Isaías 40, versículo 3. João ele surge primeiro de uma profecia. Lógico que essa profecia, Isaías, filho de Amós, é apenas um instrumento, mas essa profecia vem do próprio Senhor dos Senhores. Isaías 40. Vamos entender quem que é esse homem tão importante, João Batista. Isaías capítulo 40, só o versículo 3. É a mesma profecia. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. E nós vamos ver lá em Mateus que João aparece pregando aonde? No deserto da Judéia. Deserto não é que lá era um lugar seco, mas era um lugar ermo. Então essa profecia ela acontece em Mateus capítulo 3 para provar que Deus permanece sendo verdadeiro. Não essas profecias mentirosas que eu estou vendo aí, as pessoas forjando milagres, as pessoas revelando aquilo que Deus não falou e frustrando muitas pessoas. Estava conversando com uma colega minha, ela é colega e cliente, e ela é uma pessoa muito vivida no Evangelho, muitos anos,
principalmente nas igrejas barulhentas. Ela vem dessa linha, as igrejas pentecostais. E ela falou que o irmão dela, um pouco mais novo que ela, começou a frequentar uma igreja e ele já estava com câncer. Ele já estava muito doente, debilitado. E num desses cultos de revelação, o pastor que estava pregando revelou que 21 pessoas estavam sendo curadas naquela noite. E ele vai para o meio daquelas pessoas, porque ele foi um dos que foi chamado por esse profeta. E ele se sentiu bem. Ele se sentiu bem, ele recebeu a cura. Ele estava passando por um tratamento no hospital do câncer. E simplesmente ele chegou lá e falou, olha, para os médicos que tratavam dele, falou, olha, faz o seguinte, eu não quero mais fazer o tratamento. Não quero mais fazer o tratamento porque eu fui curado. E os médicos falaram, tudo bem, nós não estamos falando que você não foi curado. Mas não é melhor você fazer algum diagnóstico, continuar com o tratamento, fazer um check-up, ver se tem algumas coisas ainda, por causa do problema que ele estava fazendo químio e radioterapia. E ele largou o tratamento. Ele largou. E ele teve que assinar aquele termo de responsabilidade, que ele é adulto, né? E ele assinou. E assim que ele começou a frequentar, e eu vou falar o nome da igreja. Eu vou falar que é bom, para quando for lá para a Zuleika colocar na mídia, para saber que igreja foi. Essa igreja é chamada Maravilha de Cristo. Fica lá na Mateus Bem, aonde sempre está lotada. E o rapaz foi ungido a presbítero nesta igreja. E com pouco tempo, o câncer veio redobrado e o matou, que era um câncer no pâncreas. Agora, antes dele morrer, essa foi a pergunta dele. Deus não falou que ia me curar, por que não curou? Por que ele está me levando? Então as profecias que aconteciam no livro de Isaías e dos demais profetas, elas aconteciam mesmo. Então João Batista, ele surge primeiro de uma profecia. A mesma profecia que recai sobre Mateus capítulo 3, é a mesma de Isaías capítulo 40, versículo 3. Nós estamos vendo aqui que está batendo certinho. Ele começa pregando no lugar ermo, começa pregando no deserto. E qual que era a pregação dele? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. As pessoas talvez não entendessem ainda, mas estava vindo sobre os montes aquele que iria salvar a humanidade pelo seu próprio sacrifício na cruz. E era para ele que João Batista está abrindo os caminhos, está denunciando, está alarmando, está falando que era ele que viria. Para isso que ele veio primeiro. Então todas as vezes, e outra coisa, vou usar como pano de fundo, no livro do Pentateuco, eu não sei se é em Êxodo, eu não recordo qual são, não sei se é em Deuteronômio que está escrito, que quando um profeta, ele profetizasse, e as coisas não acontecessem, eles iriam morrer apedrejados. Agora imagina se fosse nos dias de hoje, ia ter que fazer fogueira, ia ter que fazer uma grande fogueira para queimar esses profetas do cão, do diabo, que fica mentindo, não tem nada de Deus nesses barulhos. E se porventura acontecer um milagre, é justo, porque o nome de Jesus tem que ser glorificado. Mas não dá ênfase para esses pregadores mentirosos. Então todas as vezes que a Bíblia falar, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, então isso quer dizer que isso é uma profecia.
E João Batista, ele surge também de um milagre. De um milagre. Porque Isabel, nós sabemos que Isabel e Zacarias, os dois eram velhos, avançados em idade. E não é só isso. Além de ser velhos, Isabel não podia ter filhos. Ela era uma mulher estéril. Então João Batista também surge de um milagre. Olha que coisa maravilhosa, só para nós entender como que Deus trabalha, como que Deus tem poder de manifestar a sua glória nas pequenas coisas. Aleluia. Só que aquilo que ele fala se cumpre. Glória. Vamos lá para Lucas capítulo 1. Irmãos, eu estou falando ainda de João Batista. Ainda estamos falando desse homem chamado João Batista. Iremos ler do versículo 14 ao versículo 17. Lucas capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 17. Posso ler? Amém. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado, que éramos nós, os gentios. Mas o que me chama a atenção nesse texto, por que ele viria no espírito e no poder de Elias? Por quê? Eu vou explicar de uma forma simples para nós entendermos. Quando Israel estava no pecado da idolatria, idolatrando o patrono Baal, que era o demônio, o deus da fertilidade, surge um homem chamado Elias nesse cenário, e Elias faz algo que é um divisor de águas para que o povo voltasse para Deus. Isso está em 1 Reis capítulo 18. Elias, ele faz algo notório no Carmelo. Ele junta ali um monte de profeta de Baal e de Aserá, em torno de 850 homens, porque dizia que era 450 de Baal e os que comiam, mais 400 que comiam na mesa de Jezabel. E diz a palavra que está todo mundo reunido, e Elias fala o seguinte: vamos fazer uma prova? Vamos ver onde Deus está? Se Deus estiver com Baal, vocês seguem a Baal. Se Deus for comigo, vocês seguem ao Deus de Israel. Tudo bem? Tudo. E não fique cocheando em dois pensamentos. Não fique dividido. Se Baal for Deus, serve a Baal. Mas se Deus for Deus, retorna para Deus. E por causa daquele certo sacrifício, que desceu fogo dos céus e consumiu o holocausto, diz a palavra que o povo de Deus voltou para Deus. Aleluia. É por isso que está Glória a falando Deus. aqui que João Batista iria converter muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E ele viria. E ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Então, pelo mesmo motivo, finalidade do que Elias fez no Carmelo, trazendo o povo a crer de novo no poder de Deus,
Agora João vai fazer lá na Judéia, no deserto da Judéia. Ele começa a pregar com o mesmo propósito, com a mesma determinação, no intuito de dividir de novo o povo, porque o povo estava distante de Deus. Mesmo o povo conhecendo a Deus, o povo se apegava nas leis, se apegava em Moisés, mas não queria crer que Jesus era o Messias. É por isso que na pregação de João muitos se convertiam. As pessoas saíam dos lugares de distante, principalmente da Judéia, e chegavam no deserto, e uma pregação simples: arrependei-vos, que chegou o reino de Deus. E o povo passava pelas águas do batismo. Por quê? Porque nas palavras de João Batista, elas tinham poder. Aleluia. O povo sabia, entendia Glória que a aquele Deus. homem não estava falando algo ao léu. Amém? Amém. Então diz aqui que, ainda em Lucas, ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Glória. Então ele surge de uma profecia e surge de um grande milagre. O nascimento de João Batista é um grande milagre. Tanto que houve um questionamento entre o pai dele, Zacarias, e o anjo Gabriel. E por causa disso o anjo falou: olha, enquanto o menino não nascer, você ficará mudo. Se uma mulher passa 9 meses para gerar um filho, então quantos meses Zacarias ficou mudo? Nossa. Quase um ano. Só porque ele não acreditou que era o anjo Gabriel que estava profetizando que Deus lhe daria um filho, e que esse filho seria especial. Esse filho seria um filho, não seria qualquer filho, mas seria um filho que viria no poder e no espírito de Elias, com a mesma proporção de que o profeta foi usado em Samaria, nos arredores de Tisbé. João Batista seria usado da mesma forma. Glória a Deus. Vamos orar a Deus. Eu fico pensando, pastor, como que fica a cabeça de uma família que o ente querido recebe uma profecia, que são várias. Olha, essa doença aí não é para a morte, essa doença é para a vida. Eu conheço vários. Fosse falar para você de tantos que eu já vi, eu e a pastora cansamos de ver isso. Pessoa dar o dia da cura, falar que tinha anjos descendo com a bandeja, falar que anjos estavam curando e a pessoa morria, Zuleika. E aí o que é que faz? Como que vai fazer? É verdade. Pois é. Muito triste. Isso é maligno. É enganação, espírito de enganação. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Usava João veste de pelo de camelo e um cinto de couro. Ainda está dentro da profecia. E a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre, do jeitinho que o anjo falou a Zacarias. Aí aqui cessa a profecia. Aqui entra a ação divina de Deus. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Uma das coisas que chama a atenção nesse texto é que João era tão cheio do Espírito Santo que a pregação dele não era um esboço formado. Ele não tinha que precisar fazer um rabisco, estudar a Bíblia, ficar quebrando a cabeça com uma profecia nas mãos, com um pergaminho, nada disso. A pregação dele era a mesma. Era a mesma. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Glória. E hoje eu demoro tempo para fazer um esboço. Ele não.
O esboço dele era esse. A pregação dele era muito simples. Com uma diferença, pastor. É que ele era a boca de Deus. Glória. Tem muitas pessoas que querem falar de Deus, mas não são boca de Deus. Tanto que elas falam e ninguém dá crédito. E quando elas sabem que não são dadas créditos, aí tem os modismos e os milagres forjados. Irmãos, quando é de Deus, as coisas funcionam. Se essa obra for de Deus, ela vai crescer. Se essa obra for capacitada pelo Espírito Santo, eu não preciso me preocupar, eu preciso trabalhar, eu preciso orar, eu preciso evangelizar, mas eu não preciso me preocupar. Amém? Amém. E as pessoas iam ter com ele. Eu falei aqui as características de João, de que forma João aparece diante de um milagre e diante de uma profecia. E agora João Batista começa a trabalhar. Lógico, ele está preparando o caminho. Você já viu alguém preparando o caminho com a enxada dormindo? Não. O cara está preparando o caminho, ele está trabalhando. A função de João Batista agora é trabalhar. E um trabalho árduo. A Bíblia não fala quantas pessoas eram batizadas por dia, mas eram multidões sendo batizadas. Amém? Amém. E uma das coisas que chama a atenção é o versículo 2. Arrependei-vos porque é chegado próximo, porque está próximo o reino dos céus. E no versículo 6, e era por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Que pecados? Que pecados? O mesmo pecado que as pessoas cometeram na época de Elias. O pecado da desobediência. Vocês acreditam que a maioria das igrejas no nosso país estão em desobediência? Eu vou explicar o porquê que estão em desobediência. Toda palavra, todo culto, toda pregação que o Filho de Deus não for o centro, essa igreja está em desobediência. É verdade. Toda igreja que o homem for o centro da pregação, está em desobediência com Deus. Então, qual que era a desobediência que é falada no livro de Lucas? A desobediência de não crer no Filho de Deus. As pessoas estavam crendo na Torá, crendo nos ritos, crendo nos cerimoniais judaicos, mas o coração delas estava muito longe de Deus. Longe demais. E diz a palavra que agora ele vai falando, e conforme ele vai fazendo, as pessoas vão se batizando. Então, para Ludmila e para o Henrique, o batismo também é uma forma notória de entendermos que para uma pessoa falar que é de Cristo, ela tem que ter a mente transformada. João estava falando para essas pessoas, gente, vocês estão tudo atrasados, vocês estão se apegando à religião de vocês, mas eu quero falar para vocês que tem algo muito maior. Está vindo alguém aí muito especial, que esse pode salvar a vida. A religião de vocês não vai salvar nada, mas esse que há de se manifestar, ele salvará vocês de todo o pecado. Essa era a pregação de João Batista. Agora o povo está em desobediência porque o povo continua com o coração duro. Aquela capa por dentro bonita, aquela roupagem bonita, mas o coração distante de Deus. E tem dois pecados que podem levar o homem para o inferno. Dois. Um deles é chamado apostasia. E o outro é esse tipo de pecado aqui, que é o pecado da desobediência junto com a incredulidade. João estava alertando esse povo, clamando, suplicando, para que as pessoas escutassem essa pregação. E elas precisariam mudar suas atitudes.
Irmão, não há salvação em nenhum lugar se não tiver transformação. Não há salvação se não tiver arrependimento. Não existe salvação. Tem pessoas pregando, falando que existe. Não existe. Para que haja salvação, a mente tem que ser voltada a Deus. Amém? Amém. Então essa parte aqui nós fechamos, que é do versículo 1 ao versículo 6. No 7, há umas palavras aqui de reprovação da parte de João Batista. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, da ira de Deus? Que sempre eu prego aqui, né, irmãos? Falo, olha, a ira de Deus ainda está sobre a humanidade. E a única forma de alguém não passar pela ira de Deus é se arrependendo. A palavra arrependimento não é remorso, não é ficar chorando, não é ficar pedindo desculpa, não é ficar pedindo perdão para Deus, nada disso. A palavra arrependimento quer dizer metanoio, transformação de mente. Eu tinha uma mente envelhecida, embrutecida com os meus conceitos, agora eu recebo a mente de Cristo que vem do alto e sou transformado. As minhas atitudes vão falar se realmente eu mudei de vida. E uma delas é a decisão de se batizar. Amém. Essa é uma das decisões. É uma forma de você mostrar o seu arrependimento. Produzem, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ele pode tudo. Aqui ele está falando, vocês estão se encostando nas promessas, nos costumes, naquilo que Abraão conquistou. Eu quero falar para vocês que Deus pode fazer tudo. Ele pode dessas pedras transformar em pessoas. Glória a Deus. Ele pode todas as coisas, Ele está no controle de tudo. Amém. É Ele que dá a vida, é Ele que tira. É Ele que derrama prosperidade. É Ele que escancara as portas. E ele fala aqui uma coisa interessante, conjugando com o versículo 8. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Como que eu posso falar que me arrependi? Como que eu posso falar que há arrependimento em mim, se as minhas atitudes não condizem com aquilo que eu falo? Estava conversando hoje com a irmã e ela é bem agitada, atarantada. E ela falando: pastor, eu me arrependi, mas minha irmã não. Minha irmã manda lá umas mensagens no zap me xingando, sabe, cada palavrão. Eu falo, engraçado que quando eu falo que me arrependi, é porque, minha irmã, eu ainda não me arrependi. Porque quando eu me arrependo e sou transformado, não é eu que vou falar, são as pessoas que estão em minha volta, que vão falar: olha, o Henrique mudou, hein? Aquele menino era traquinho, aquele menino dava um trabalho, pulava no quintal para pegar pipa, olha, me xingava, jogava vidro, jogava pedra na minha vidraça. São as pessoas de fora que falam que você mudou. É verdade. Quando você fala que mudou, você quer que alguém te veja. Amém? Amém. Para que serve o machado, irmão? Para dividir. O machado, ele bate, ele divide, ele corta. Essa é a função do machado. Vocês já viram um lenhador, né? Ele pega aquele machado com habilidade e ele bate no meio e corta certinho. O que João está falando aqui? João está falando: olha, chegou a hora de provar se realmente aquilo que vocês falam é verdade. O machado já foi posto à raiz. Ele está falando que o mestre já está por ali. Ele está falando que o reino já chegou.
Então realmente eu quero ver agora se vocês realmente são crente mesmo. E ele fala algo aqui fechando, do versículo 11 ao versículo 12, que esse nos choca. Eu vos batizo com água para arrependimento, que era o batismo nas águas, naquela época, naquele momento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo. E eu já expliquei isso aqui. O batismo com o Espírito Santo é o selo da nossa confissão em Jesus Cristo. As pessoas até hoje confundem batismo com o Espírito Santo com oração em línguas estranhas. Primeiro que a palavra não fala de línguas estranhas, a palavra fala de línguas estrangeiras. Mas o que é que as pessoas fazem? As pessoas acham que ficar rodopiando, fazendo mandinga dentro da igreja, isso é batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o selo da salvação de uma alma, de um ser humano. Quando nós confessamos, é por isso que no culto as pessoas fazem o apelo. E bem provável que nós iremos fazer aqui em alguns dos cultos. Eu não uso apelo, isso é uma coisa muito, como é que se fala? Pequena. Relativo. Que você não precisa apelar, Jesus já fez tudo. Mas quando eu falo que alguém tem que confessar Cristo, não aceitá-lo, mas confessar. É porque quando a pessoa toma essa decisão, é a mesma decisão do Jordão, a mesma decisão do deserto, que muitos passaram pelo batismo. Quando alguém recebe a Cristo como único e suficiente Salvador, naquele momento, ela já foi batizada com o Espírito Santo. Então não existe culto de batismo com o Espírito Santo. As igrejas lotam para fazer cultos de batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, você confessou a Jesus como suficiente e único Salvador. No momento, o Espírito Santo mergulha na tua vida e ali está centralizado o reino de Deus dentro de você. Aleluia. É o Espírito Santo que vai reger a sua vida agora. Glória a Deus. É o Espírito Santo que vai transformar a sua vida passo a passo, dia a dia. Aleluia. Não é você chegar aqui virando os olhos, sapateando, rodando. Não existe isso. Não existe essas coisas. Batismo com o Espírito Santo é o derramamento, o selo do Espírito Santo na vida daqueles que creem no sacrifício de Jesus. Aleluia. Como que nós vamos mostrar para essa igreja hoje que está uma baderna, uma bagunça? As pessoas não sabem o que é batismo com o Espírito Santo. Elas misturam. E daí, o mais rico da palavra fica lá para trás. E ele vai falar de um outro batismo. Ele vai falar de batismo com fogo. Grave bem isso. As pessoas analisam o batismo com fogo como se fosse algo diferente, algo sobrenatural. Ah, Senhor, me batiza com fogo, porque elas querem receber não a vida de santidade, não a vida de integridade, não a vida de caráter renovado. Elas querem receber poder, elas querem receber algo diferente, algo sobrenatural, uma manifestação diferente. Irmão, o batismo com fogo é batismo de reprovação. Você está sendo reprovado pelo Senhor. Esse é o batismo com fogo. Esse é o batismo. Vamos acompanhar o texto e fechar a mensagem. E com fogo. Aí ele usa aqui a estratégia de um agricultor. A sua pá, ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Amém? Amém. O seu trigo
limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro. Guarde bem isso. Ele está falando no versículo 8 de fruto de arrependimento. Trigo é algo produtivo, algo que traz prosperidade, algo que é benéfico. Trigo somos nós. Trigo são aqueles que são escolhidos por Cristo, aqueles que creem no seu sacrifício. Esse ele recolherá e guardará para ele. Agora, olha o que é que ele fala da palha aqui. Olha o que ele fala da palha. Sabe o que é palha, irmãos? É aquela obra que não há arrependimento. Aquela obra infrutífera. Aquela pessoa que nunca mudou. Ela parece crente. Ela fala como crente. Ela tem o traquejo de crente. Ela tem o linguajar de crente. Mas ela nunca mudou. Nunca mudou. E olha que batismo com fogo é esse. Mas queimará a palha em fogo que não se apaga. Existe algum fogo que não se apaga, irmão? Vocês já viram algum fogo que não se apaga? Não. A não ser que seja aquele de Santo André. Porque aquele ali é alimentado direto. Mas o fogo que nunca se apaga, nós sabemos qual que é. Que fogo seria esse? Para onde vão essas pessoas que não se arrependem? Que tipo de batismo, Zuleika, elas recebem? É esse tipo de batismo. O batismo com fogo é o batismo da reprovação de Deus por aqueles que não se submetem e não creem no Filho de Deus. Fica de pé, filhos. Glória a Deus. Nós oramos para que a igreja brasileira mude. Nós oramos para que haja um grande avivamento. Amém. E para isso nós já começamos nesse ministério. Glória a Deus. Sola a Escritura. Aqui não tem mandinga. Se tiver milagre, vem do alto. Vem de Deus. Então nós somos batizados com o Espírito Santo. Amém. Se hoje, qualquer de nós, o Senhor vier nos recolher, nós já sabemos que somos trigo. Ele vai recolher e nos colocar no seu celeiro. Nós fazemos parte do celeiro do Senhor. Glória a Deus. Nós somos escolhidos, raça escolhida, sacerdócio santo de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Feche os teus olhos. Eterno e amado Deus, sabe, meu Senhor, muito obrigado por esta mensagem. Obrigado pelo esclarecimento da tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, porque somos batizados pelo selo do teu Espírito Santo. E isso para nós já é o suficiente, Senhor. É o suficiente. Nós não queremos mais nada a não ser a tua presença em nós. Meu Deus, olha para a igreja do nosso país, ó Senhor. Quanta meninice, quanta tolice, não baseada nas escrituras, mas nos cacuetes, nos costumes, ó meu Deus. Estenda a tua misericórdia sobre os nossos irmãos, Pai. Vai de encontro às nossas vidas e muda, Senhor, a nossa mente. Que nós realmente venhamos demonstrar uma transformação genuína. E que venhamos fazer um culto racional, aonde o Senhor é o nosso Pai, aonde o Senhor é o nosso Deus. Amém. E aonde nós somos filhos obedientes diante da tua palavra. Adore esse Deus maravilhoso. Amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Amém? Amém. Podeis assentar, filhos. Quem veio